Paz do Senhor, finalmente chegamos aqui ao último capítulo do livro de Mateus, do Evangelho segundo São Mateus, onde nós vamos aprender agora a partir do momento da ressurreição. Nós vimos no capítulo passado a crucificação de Cristo, nós vamos ver agora a sua ressurreição. Capítulo um pouco mais curto, mas que tem também importante aprendizado para as nossas vidas. Então vamos lá, vamos começar aqui com as primeiras lições. Então o texto diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então aqui a gente vê a primeira passagem. Maria, as Marias, né, vamos dizer assim, vieram duas, né, Maria, a Madalena e a mãe de Jesus, foram ver o que estava acontecendo com o corpo, foram lá para cuidar, e ao chegar lá, elas viram um grande terremoto, e naquele terremoto eram anjos do céu. Esses anjos estavam ali a serviço do Senhor, justamente para remover a sua pedra e tirar o seu corpo dali, para que ele pudesse sair ainda como corpo. Então é importante a presença dos anjos, ainda que ele tivesse poder para isso, força, energia, mas é porque ele estava ainda ali como homem, ressuscitado, já como da transição para o corpo em glória, mas ainda era possível tocá-lo nas suas chagas, tanto que isso lá na frente isso é comprovado. E aí o que diz é que os anjos vieram, sentaram sobre a pedra e os guardas ficaram assim, estatelados, sem saber o que estava acontecendo, assustados com todo o processo. E Maria chegou lá, as duas Marias, e viram aquela cena maravilhosa, aquela cena grandiosa. Conta a passagem seguinte, né, que seguinte: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de um lugar onde o Senhor Jesus jazia, e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Aí é um diálogo entre o anjo e as mulheres, falando sobre a ressurreição de Cristo, informando para elas que tudo que ele havia dito estava se cumprindo, toda a sua profecia, todo o seu processo de ressurreição estava acontecendo, e que elas deveriam. Aí ele chamou, convidou, conheceu lá dentro o sepulcro, porque até então elas não conheciam. Jesus foi colocado em uma pedra, foi colocada à frente, e elas ficavam ali em frente à pedra, mas agora elas conheciam. Há muitos detalhes em outros evangelhos mais profundos sobre esse momento, onde inclusive que Pedro está aí, João também está aí, e há uma revelação muito forte. Mas até então aqui estava sendo um pouco mais superficial o que estava acontecendo. Mas a gente vai continuar lendo para aprender um pouquinho mais aí com esse texto. Vamos lá. E aqui o texto diz assim: E saindo elas pressurosamente, ou seja, com pressa, correndo do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Então aqui se repete a mensagem dada pelos anjos, só que agora pelo próprio Cristo. Ou seja, durante a sua ida para o encontro dos outros discípulos, dos outros apóstolos, aqui tratados ainda como discípulos, Jesus aparece, ele sai ao encontro, a primeira pessoa, as pessoas da terra, dentro do Evangelho de Mateus, que revela que Jesus foi visto, foram as mulheres, né, as Marias, e aí ele diz que ele chega saudando, e ela aí, quando vê, se emociona demais, abraça os seus pés, o adoram. Então Jesus disse: Não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá eles me verão. Ou seja, há um privilégio
que Cristo dá a essas mulheres de vê-los em um ambiente separado. Há outro texto que fala do caminho de Emaús, mas a gente vai ver ainda no futuro isso, nas próximas aulas, né? E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós furtaram. E se isso chegar ao seu ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, veja só, os guardas, eles procuraram não a Pôncio Pilatos, mas eles procuraram aos principais dos sacerdotes para informar, para dar essa informação. Os principais dos sacerdotes, e até hoje, queridos, eu quero que vocês saibam que muitos sacerdotes, os judeus ortodoxos, eles não querem, não aceitam, não respeitam, não confirmam o messianismo cristão de Cristo de jeito nenhum. Então, até quando eles falam sobre judeus messiânicos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, eles dizem que não são judeus. E aqui está uma denúncia grave sobre isso, que Deus vai restaurar no tempo certo, mas aqui é uma denúncia grave, quando um fato ocorrido naquela época, eles souberam o que aconteceu, eles subornaram, compraram os guardas para que isso não chegasse a público e nem que fosse chegado ao conhecimento de Pôncio Pilatos. Então eles pagaram dinheiro muito, vieram de noite, e a Bíblia fala que eles deram muito dinheiro. Olha só, diz aí o texto, muito dinheiro. Vou mostrar aqui. Muito dinheiro aos soldados, dizendo, não foram 30 moedas de prata, certamente foi muito mais. Dinheiro talvez para mudar de vida, um suborno altíssimo para que eles se calassem diante dessa realidade espiritual, como se os valores do reino fossem semelhantes aos valores do mundo. Continuando aqui então a nossa leitura, para a gente concluir essa parte final, esse último capítulo. Já estamos na parte final. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. De fato, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, ainda tinha gente entre os discípulos que duvidaram, que não acreditaram em Jesus, não acreditaram na sua ressurreição, que era uma outra pessoa, que era um outro homem, que era um fantasma, que era qualquer outra coisa menos Jesus. E chegando, se Jesus falou-lhes e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Conclui-se aí o Evangelho de Mateus com essa ordem, com essa comissão, a chamada Grande Comissão. Nós temos aqui algumas coisas que não foram ditas porque também não foram explicadas nesse Evangelho, mas em outros elas serão aprofundadas, como aqueles que duvidaram, certo? O que foi que aconteceu após essa ordem que Jesus dá, ela também está em Atos 8, Lucas 24 e assim por diante. E a gente pode ver isso de uma forma mais profunda, mais completa, a partir dos próximos evangelhos. Então fique atento, que em breve nós estaremos novamente gravando o evangelho. Próximo é o de Marcos, depois o de Lucas, depois o de João. Mas ainda tem também o Antigo Testamento que a gente vai estar concluindo em breve. E assim, que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês, no nome de Jesus. Um beijo no coração. Amém.